Bem. Então, tem muitas questões sobre esses assuntos da ESA e da SpaceX. Era Vargas, por exemplo, que vocês já devem ter visto. Aí eu tentei procurar outras, algumas que a gente já viu e outras que não vimos. E eu vou falar um pouco do assunto, aí a gente vê logo a questão sobre ele. E aí a gente vai fazendo sempre assim. Giane está pedindo aqui para entrar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pronto. Olha aqui, ó. Deixa eu vir aqui para o início. É bom que quem vai entrando aqui aparece, senão eu não iria saber. Não iria saber quem estava, né, pedindo para entrar. Pronto. Aí eu iniciei com esse slide, só para a gente relembrar, né? Assim, relembrar o quê? Quando se cobra sobre a Revolução de 30, a questão gira em torno de saber. Deixa eu olhar aqui, tem alguma pergunta, né? Ô, boa noite, João, beleza? Quando se cobra sobre a Revolução de 30, geralmente vai girar em torno de quem apoiou Getúlio Vargas. Tem alguns pontos, né? Vai abordar quem apoiou ele ou vai perguntar sobre qual foi a mudança que a Revolução de 30 trouxe. Então, quem apoiou ele? Aí tem que lembrar, né? Os militares, a classe média, que não tinha ligações com os fazendeiros de café, né? Não fazia parte do café com leite. Principalmente, né? Tinha um compromisso. Essa elite aí do café com leite não permitia, como vocês sabem, né, que ninguém entrasse se não fizesse parte desse esquema político que existia. E aí, com aquela situação da morte do vice, do candidato que seria vice da chapa de Getúlio, que foi João Pessoa, os militares apoiaram ele e aí Vargas chegou ao poder. Beleza, isso a gente sabe. Agora vamos ver lá nas questões. Porque não adianta, quando eu falo na sala isso, né? Não adianta você entender o assunto e não praticar, porque você não sabe de que forma ele é cobrado, porque existem padrões. Bora ver aqui algumas questões já. Aqui eu coloquei mais um sobre as causas, ó, que eu já comentei, né? A decadência do esquema café com leite, crise, né? Crise de 29, que influenciou o mundo todo, que era ligada aos Estados Unidos, o Brasil principalmente, né? E aí os novos segmentos, que são os militares, que apoiaram Vargas, e essa classe média que não estava ligada ao café com leite. Deixa eu puxar aqui. Aí eu vou dar um tempo rápido, né? Porque são questões muito pequenas para vocês lerem e tentarem aí assinalar. Não é difícil, não. Essa mesma está perguntando sobre que interesses, né, motivaram essa Revolução de 30. Quem apoiou ele? Se quiserem falar a letra, é até mais rápido do que escrever. Letra E? Burguesia industrial, busca de uma política de livre iniciativa. Aí, veja, Natália, não vai ser a letra E, eu vou dizer por quê. Quando Vargas assumiu, eu fui na sua. Diga, Sampaio, pode falar. Aí as oligarquias dissidentes, não é? Que eram aliadas ao tenentismo. Isso, na letra D. Eu entendi
porque Natália foi na letra E. Porque você deve ter pensado assim na questão da mudança. Naquele período, eles queriam uma mudança. Mas sempre, aí eu vou usar essa palavra, viu? Quando vier assim, oligarquias dissidentes, é quem não estava de acordo ao café com leite. Aliadas ao tenentismo, já desconfie. Pode desconfiar que, no sentido de que essa é a verdadeira, entendeu? Sobre Revolução de 30, se tiver sobre esse assunto. Porque foi quem não fazia parte, né, do café com leite que apoiou Getúlio. No caso, o próprio Vargas, ele era de uma oligarquia dissidente, que era a gaúcha. E os militares. Vamos para outra. Aí, letra D, vamos ver outra questão. Amanda está pedindo aqui para entrar. Deixa eu permitir aqui. Os liberais de 30. Essa é sobre o acordo que foi feito com quem apoiou Vargas, né? Por que É o compromisso político institucional com o governo provisório. Isso mesmo. É a letra C. Aí eu vou explicar. Essa alternativa que Sampaio já falou. Esse compromisso é justamente essa situação de modificar a política do café com leite. Por isso tem compromisso político institucional. Foi feito pelos tenentes que apoiaram Vargas. Assim, feito de que forma, professor? Foi assinado algum termo? Não. Um compromisso de que iriam apoiar Vargas para que acabasse com aquela situação que vinha ocorrendo. E lembrem que Getúlio Vargas, eu comentei algumas vezes, ele foi militar, então ele tinha uma boa relação com o exército, ele não tinha nenhum problema com militares. O pai dele foi militar e ele também. Então, letra C. Se alguma alternativa vocês tiverem dúvida, por exemplo, por que não outra letra? Perguntem. Viu? Vou passar para a terceira. Porque nesse primeiro tópico aí, Revolução de 30, eu devo ter colocado 4 questões. Se eu não me engano, foram 4 mesmo. Aí, letra C. Aí, uma questão já falando do estado de compromisso. Quem era o líder liberal que apoiou Vargas? Aí, o próprio Vargas, ele não estava sozinho, porque, veja, sozinho no sentido de que ele era um liberal, só que essa pergunta que Sampaio fez é interessante. Todos se diziam liberais, até o ponto que chegava ao poder. Porque o argumento não era acabar com café com leite? A história não é essa, né? Aquela política ali está monopolizando o poder central. Então Vargas entrou para ser uma liderança liberal. Mas vocês sabem que ele não foi, né? Que ele foi um centralizador. A diferença dele para o café com leite é o apoio que ele teve dos militares e dos outros grupos. Então, aí, Sampaio, você pode pensar assim: não teve uma liderança. Todos aqueles que fizeram parte da oposição, por exemplo, Plínio Salgado, ele era uma oposição aos comunistas, né? Ele era do integralismo. Se a gente. Mas Plínio Salgado era um extremista, né? Vamos pensar em um outro, que seria o candidato a presidente. Era um de Minas Gerais. Era Carlos o nome dele. Estou tentando lembrar o sobrenome. Era o Carlos Prestes? Não, porque quem venceu foi um tal de Júlio Prestes. Venceu naquela máfia, né? Do café com leite. E o outro, o tenente, o ex-tenente, né? Que estava na coluna Prestes, era Luiz Carlos Prestes. Mas esse Luiz Carlos Prestes foi chamado por Getúlio Vargas, no período da Revolução de 30, para apoiar, porque
Luiz Carlos Prestes era contra a política do café com leite, mas ele já estava influenciado pelas ideias da Revolução Comunista. Então ele não quis apoiar Vargas, o Luiz Carlos Prestes. Ele ficou em cima do muro. A verdade é o seguinte: no Segundo Império, vou usar esse outro exemplo, aqueles dois partidos, né? Conservador e liberal. Quando chegava ao poder, ficava tudo igual. Eles não tinham diferenças. Foi igual no período de Vargas. Ele assumiu e passou a ser um centralizador. Tudo era o Estado. E antes era da mesma forma, né? Com o café com leite, era o Estado que controlava. Não existia esse liberalismo que falavam. E essa daí, turma, conseguiram ler? A maior presença do Estado na economia. Pronto. Letra C de novo. Ó, reorientação da política econômica. Porque Getúlio Vargas, ele apoiou o café. Porque ele não iria perder o apoio da elite do Brasil. Ele entrou contra o café com leite. Mas vocês sabem que, após ele assumir o poder, ele apoiou os fazendeiros de café. Então, a reorientação política econômica, no início, ele não entra declarando apoio aos fazendeiros de café. E depois, sim, depois ele faz articulações para ter apoio do povo, da elite, dos militares. E como a gente estava conversando, com a maior presença do Estado na economia, letra C mesmo. Vamos ver. C. Aí tem mais essa. Revolução de 30. Jeane. Jeane está pedindo aí para entrar. Mais duas pessoas. Bernardo. Acho que já vai conseguir aí agora. Essa daí está perguntando característica da política. Eu peguei, turma, algumas questões, só para vocês verem assim, observarem que a ideia da questão é sempre repetitiva, né? Não tem muita diferença, não. Professor, essa daí eu fiquei meio confuso. Tinha livre cambismo? Tinha, né? Livre cambismo tinha e depois ele modificou. Quando ele entrou, tinha. Mas tanto tinha que ele fez manteve aquele acordo de comprar o café para que o preço não reduzisse. Ele não queria mexer, né, no câmbio. Então, a forma de não alterar o valor do café foi o governo brasileiro comprando o café que não era vendido. Então, existia isso. Então essa daí você já explicou o que era a letra E, intervencionismo dele. O apoio. Com apoio à lavoura tradicional e industrialização. E houve isso aqui, né? Regulamentação às leis trabalhistas. Exatamente, letra E. Ela mesma. Acho que tem só mais uma sobre... não tem. Aí, na sequência, que foi o que eu fiz? Eu fui pegando assuntos de Vargas que a gente sabe que geralmente aparecem, né? Revolução de 32. Aí coloquei algumas questões. Mas antes vou relembrar, né? Foi a população de São Paulo. População é até ruim eu usar essa palavra, porque alguém pode entender assim, foi o povo, aí eu tenho que explicar melhor. O povo participou, mas aí tem uma influência grande da elite. A elite paulista, que não estava mais sendo representada lá no Café com Leite, estava insatisfeita, né? Então eles usaram alguns argumentos importantes. Exemplo, questionaram Getúlio Vargas por não ter Constituição. Vargas estava governando sem uma nova Constituição, nem usava a antiga, nem tinha feito uma nova. E o outro questionamento foi contra um interventor que Getúlio enviou para São Paulo. Eles eram contra. Eles queriam alguém de lá mesmo.
não alguém de outra província, né? Outro estado. Aqui, ó. Descontentamento perante a nomeação de João Alberto Lins e Barros para governar São Paulo e desejo da elite cafeicultora paulista de retornar ao poder. E aí eles estavam questionando também a situação da falta de Constituição. Aí lembrem, a Revolução foi derrotada. Esse movimento, Vargas conseguiu sair vitorioso. Tudo bem, Vargas venceu. Mas ele fez a Constituição, porque ele viu que o questionamento era justo, né? Como é que ele seria um presidente que entrou para moralizar, tornar a política mais decente e não tinha Constituição? Eita, já mostrei aí, ó, letra D. Ó. Levou o governo federal a negociar com a oligarquia paulista e a fazer concessões a seus interesses. Isso após a derrota. Quando a oligarquia paulista perdeu a Revolução de 32, aí Vargas foi lá, investiu. Investiu de que forma? Ele emprestou dinheiro para a elite ali de São Paulo e fez a Constituição, né? Porque a elite de São Paulo não estava também economicamente, digamos assim, tudo dando certo. Porque olha o período, 32. Lembrem que os Estados Unidos passaram pelaquela crise, né, que surgiu em 29, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, eles estavam saindo da crise de 29. Letra D. Acho que tem mais uma questão. Aí tem. Deixa eu tirar aqui a. Já apareceu também. Nessa daqui, vejam. O movimento conseguiu mobilizar pessoas de todas as camadas sociais de São Paulo. Participaram os industriais, fazendeiros, comerciantes, operários e muitos intelectuais de classe média. Eu acho que nessa aí, Revolução... Professor, sim. como é que foi o desfecho dessa revolução aí de 1932? Esse movimento, ele teve um desfecho, porque o desfecho é o seguinte, Getúlio Vargas colocou o exército em peso lá. Porque quando iniciou o movimento, Getúlio Vargas achou que não seria tão forte. E aí o movimento da Revolução de 32 ganhou força a partir da morte daqueles 4 militantes, né? Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Aí surgiu uma camisa com as iniciais das letras, né, dos nomes, MMDC. Aí o movimento cresceu em São Paulo. O que é que Vargas fez? Botou o exército, assim, apoio total do exército lá para acabar com o movimento. Então o desfecho foi uma morte, assim, um número gigantesco de pessoas morreram. Porque Vargas não pensou duas vezes, né? Se ele fosse derrotado em São Paulo, ele seria derrotado num local muito importante, digamos assim. São Paulo já era centro, né, econômico. Então, pense que o desfecho foi Getúlio colocando o exército em peso lá para acabar a revolta. E o movimento cresce a partir da morte desses 4, que tem a sigla MMDC. Eu falei os nomes, mas geralmente a ESA não tem perguntado os nomes deles, né? Mas é bom saber. Deixa eu ver. Tem mais uma.
Oh, a letra A não existe, né? A volta de Luiz Carlos Prestes aí não foi, já disse que não foi. A letra B, essa questão eu coloquei de propósito. Vou comentar por quê, sem falar a resposta. Porque eu não achei essa questão boa. E justamente porque eu não achei boa, eu copiei. Eu pensei, rapaz, essa questão não é boa não, mas ela vai gerar uma dúvida para a gente achar a resposta. E como não se sabe o que vem de lá, é bom olhar uma questão dessa. Deixa eu ver aqui. Vocês não. Exatamente, Sampaio. Letra C. A luta por São Paulo e pela ordem. Isso é mesmo, é o gabarito dela. Eu, quando li, fiquei achando ruim essa pela ordem. Tudo bem, eu entendi, mas eles não quiseram ajudar aí também. Fizeram de uma forma para dificultar mesmo. Então eu coloquei como destaque ali a Revolução de 32. Aí veio o próximo. Sim, pode falar. Nessa questão da Revolução de 32, no final dela, Vargas conseguiu derrotar, mas mesmo assim ele ainda aderiu a alguns pedidos, né? São Paulo. Sim. Principalmente a Constituição mesmo era o número 1. São Paulo exigia uma Constituição. E eu comentei que tem um detalhe importantíssimo, além da Constituição, que Vargas, depois de vencer, emprestou dinheiro para a elite paulista, com, claro, né, verba do Brasil. Ele massacrou a Revolução com o exército, finalizou, pronto. Aí depois ele vem e empresta dinheiro. E aí faz essa Constituição que foi tão cobrada, né, em São Paulo. E aqui, quando eu falo sobre ela, vocês já sabem. Tem que lembrar, né, do voto feminino, não pode esquecer que foi em 34. O outro detalhe que tem aqui é que existia legislação trabalhista, mas não é CLT, porque isso pode confundir. São leis trabalhistas. E no Estado Novo, Vargas fez uma ampliação que se chamou de CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas. Geralmente, as questões vão em torno desse, ou é voto feminino, ou vai falar de legislação trabalhista, e tem aparecido perguntas assim, quando Getúlio foi eleito, ou como ele foi eleito, né? Em 34, Vargas. Sim, foi Vargas. Isso mesmo, criou o Senai. Getúlio, lembrem, viu? Acho que está escrito aqui, ó, já está escrito. Ganha a eleição... Do Ministério, professor? Dos ministérios? Sim, Ministério do Trabalho. Como foi no Constitucional? Se foi nessa Constituição? Se foi no governo provisório dele ou foi no período constitucional? Antes, no Constitucional, ele já tinha criado o Ministério do Trabalho e o da Educação, que depois vai sofrer uma reforma. Porque ele estava fazendo assim, modificações na política, mas não criava uma Constituição. Uma outra mudança. Esse voto feminino de 34 já tinha surgido em 32, quando surgiu legislação eleitoral. Então, antes de ter uma Constituição, tinha uma legislação eleitoral que estava previsto o voto feminino. E fiquem atentos a esse detalhe, viu? Que ele foi eleito indiretamente. Ele colocou para apenas após a primeira eleição existir o voto direto. E aí ele ganha, né? Nessa primeira aqui, ó. Aí, essa pergunta eu coloquei, foi até, acho que foi essa daí. Não tem nem como perder tempo nisso aí, ó. Foi eleito para um mandato de 4 anos. Ó, eleição indireta. Eu acabei de falar.
Isso aí, Jeane. B. Agora, essa vocês já fizeram. Essa provavelmente vocês já fizeram, essa questão da... que é que não tinha, né? Na Constituição de 34. Essa letra E aí, né? Que a eleição ele botou para ser indireta. Isso, é a letra E mesmo. Vamos ver essa aí. Quais novidades? Ah, é fácil. Se você lembra o que é destaque, você acerta aí. Letra E. É. Nessa questão aí, a pessoa vai ler e como ela tem muitas informações, naturalmente você vai ter uma dúvida, né? Você vai ler, pô, será que é? Mas viu 34, aí você observou, voto feminino, legislação trabalhista. O salário mínimo já existia. Nessa época, ele mesmo que criou, Vargas. E aí, justiça eleitoral, eu falei, do trabalho. Aí você fica tranquilo ou tranquila lá na hora e vai, letra E. Mais uma aí. Essa é um pouco diferente, essa aí, mas acho que vocês já fizeram comigo mesmo essa questão aí. Já usei para vocês analisarem. Ela é um pouco diferente só. É a letra A, né? Essa parada de isso. energias e tal. Essa é A mesmo. Aí eu quero lembrar essa palavra, nacionalismo. Vargas era nacionalista. Então ele tentava sempre valorizar o que tinha aqui de riqueza natural. Tanto que ele ficou muito conhecido pela questão do petróleo, não só pelos 15 anos, mas também pelo petróleo, né? Com a Petrobras, que ele inaugurou em 53, né? Depois desse período dos 15 anos. Aqui, turma, apareceu o aviso de que faltam 10 minutos porque eu estou naquele gratuito. Mas aí a gente retorna para o mesmo link quando finalizar. Ah, boa pergunta essa, viu? Tem um termo que é muito associado a Getúlio Vargas. Vocês precisam lembrar disso. Eu peguei essa questão para fazer essa lembrança aí. Isso, corporativismo. Sempre lembrem disso. Porque Getúlio, ele fazia uma administração onde ele influenciava também os sindicatos. Então, não existia assim sindicato contra o governo. Ele também estava influenciando até quem seria oposição, né? Os operários. Então, ele era corporativista. Estava tudo sob o controle dele. Intentona comunista, né? Um outro. Aí já envolve o quem? Luiz Carlos Prestes, que Sampaio falou hoje. Os comunistas militares, vários comunistas militares se revoltaram contra o governo. E aí fizeram revoltas nos quartéis. O próprio companheiro, por exemplo, um companheiro militar foi lá e matou outro no alojamento. Isso aconteceu em 1935.
foi quando Vargas colocou esse grupo ANL na legalidade, né? Proibiu esse grupo comunista no Brasil. Essa questão, se você... a gente já sabe a resposta. É a letra A, porque eu associei logo com o assunto. Mas se você ler aqui o texto, presta atenção no que está escrito. Na segunda frase, foram companheiros que os mataram, não foi a guerra. Foi o crime que os matou. Dormiam no quartel de madrugada, mas ao seu lado, em sinistra vigília, companheiros sem alma conspiravam. Então, militares matando militares, né? Professor, esse nome aí diferente, Insurreição de Novembro, é novo, né? É um outro tipo de, digamos assim, de abordagem para ela. Para dificultar, né? Foi para dificultar mesmo. Aí eles colocaram data. Aqui eu posso explicar assim, Enzo. Vamos supor que você não viu nada sobre... Antes eu não falei sobre a intentona de 35. Você não sabe. Você chegou na prova e não vai lembrar. Pelo texto, desconfie quando tiver um texto falando que um militar matou outro aqui no Brasil. Se tiver um texto abordando a situação de que companheiros militares, assim, um matou o outro, foi intentona comunista. Isso ocorreu em vários quartéis. Porque a gente não vai falar de outro episódio desse na história aqui de Vargas, que em vários quartéis tiveram militares matando militares. Foi intentona comunista. Só teria como dar um resuminho do que foi direito? Que eu dei uma brisada nesse intentona comunista aí de 1935. Posso. Foi uma revolta em que existiam nos quartéis vários militares que eram seguidores da ANL. Por que isso, né? Porque é estranho. Você fala, que negócio louco é esse? Militares seguindo a ANL, que era um grupo comunista. Aí vocês vão ter que lembrar agora, né? Só precisa saber disso agora, na hora da prova não. Que o Luiz Carlos Prestes, ele era um daqueles do movimento tenentista. Então, quando surgiu a coluna Prestes, surgiu com tenentes. Então, ele tinha ligações com os militares, mesmo ele não sendo mais do Exército. Mas ele foi um líder, né, do movimento tenentista. Então, muitas pessoas seguiram o Prestes. E quem eram essas pessoas? Militares. Tinham sargentos, tinham cabos, soldados, que seguiram as ideias dele. Ele já estava com ideias comunistas aí. O Luiz Carlos Prestes já não tinha nenhuma ligação com o Exército Brasileiro, mas militares seguiam as ideias dele, né? Ficou algo assim que na época foi, pô, como é que pode, né? Os militares defendendo o comunismo, mas era porque o movimento surgiu no Brasil com um ex-militar, né? Claro, não foi Luiz Carlos Prestes que trouxe para o Brasil o comunismo, o anarquismo. Foram os imigrantes. Mas ele era um militar, tinha sido militar, né? E virou referência de comunismo no Brasil. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem, sobre 35. Essa eu coloquei de propósito, por causa da ESA. Que a ESA fica nessa situação de perguntar nome. Essa é aquela questão bizarra, né? Você olha assim, como é que eu vou saber isso, rapaz? Quem Vargas perseguiu, ele perseguiu, turma, é a letra D. Esse escritor aí alagoano, Graciliano Ramos, esse escritor era comunista e foi preso, e depois de um tempo ele escreveu, quando saiu, né? Memórias do Cárcere. Ficou muito conhecido. Ele era comunista, aí foi um dos destaques assim na época. Professor, intentona integralista, ele perseguiu o Plínio Salgado, né? Ele foi contra o Plínio Salgado. Certo, exatamente. Isso mesmo.
Tô rindo do comentário de Sampaio. Imagine, mano, que perguntazinha, viu? Você saber quem Vargas perseguiu é complicado mesmo. Aí, Estado Novo, né? Vai surgir através daquele plano falso, com apoio do capitão Olímpio Mourão, apoio dos militares. Plano Cohen ou Cohen, em que os comunistas iriam tomar o poder, em 1937. Era o ano que deveria ocorrer as eleições, né? Aí não ocorreram porque Getúlio divulgou nos jornais que os comunistas iriam tomar o poder, com um plano que não tinha possibilidade de ser verdade, porque em 1935 os líderes comunistas foram presos. Então, em 1937 não tinha como ter golpe comunista. Mas ele fez isso e deu certo. E aí veio o tal Estado Novo, que esse nome aí que Vargas colocou, ele copiou do Estado Novo que tinha em Portugal. Em Portugal tinha uma ditadura de Salazar, e o presidente lá chamava aquilo de Estado Novo. Era ditadura. E Vargas foi e colocou o mesmo nome aqui. E aí está escrito, eliminou os direitos políticos, não tinha partido no Estado Novo, vem tudo de uma forma autoritária, né? Esse slide aí não ficou bom, mas deixa eu ver como é que tá. Veio a nova Constituição, né? Polaca, foi baseada na Constituição da Polônia, autoritária, claro. Não, aqui, ó, não tinham eleições, os partidos políticos foram extintos, inclusive a A e B. Então, o líder da A e B, que era a Ação Integralista Brasileira, o tal Plínio Salgado, ele era um daqueles que apoiou Vargas. Quando Vargas colocou esse partido A e B na ilegalidade, Plínio Salgado ficou, peraí, rapaz, eu apoiei você em 30, na Revolução de 30, você vai perseguir meu partido? Então vai gerar depois a revolta dos integralistas. Ó, turma, menos de 1 minuto. Quando cair, eu volto pelo mesmo link, viu? Se der tempo, a gente faz essa questão aqui. Se não, na volta a gente analisa. Porque o texto dela tá grande, né? Essa questão é sobre o plano que foi lançado. Essa é a?